Agradeço o facto de me convidarem para estar aqui. Ora bem, eu não vou apresentar nenhuma conferência estruturada, porque se houver textos, o texto será isso mesmo, farei essa função. Eu vou ter mais uma conversa com vocês. E uma conversa, enfim, é uma conversa entre pares, portanto não há necessidade de estarmos a recorrer a questões elementares sobre o que é isto dos direitos humanos. E a minha conversa vai se centrar, sobretudo, na questão de uma visão histórica dos direitos humanos. Os direitos humanos não são uma expressão universal, como a Declaração diz. Acho que a Declaração está equívoca, não está correta. Não há Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se nós formos ver, aqui vários oradores estiveram a fazer referências, por exemplo, àquilo que são os comprometimentos dos países árabes, por exemplo, na questão da assinatura da declaração, todos eles dizem mas conforme os meus costumes, conforme as minhas leis, e conforme o quê? Conforme a Sharia. Portanto, e a Sharia não é direitos humanos, da forma como está redigido o texto. Portanto, acho que é uma expressão equívoca que nos engana. Além do mais, não é universal. Portanto, está muito circunscrito a uma determinada cultura judaico-cristã e, portanto, não há... Acho que isto quer refletir esta concepção do universal. Mas, nesta conversa que eu gostava de ter convosco, eu colocava a seguinte questão: porquê é que hoje é tão importante falar nos direitos humanos? Porquê é que se pergunta o que é feito dos direitos humanos? O que é que vamos fazer para reformular um outro princípio, uma outra orientação? Porquê é que esta preocupação das sociedades contemporâneas? É porque esta preocupação não existia nas sociedades do antigo regime. Essa é que é essa. Portanto, se nós não tivermos, nesta conversa que eu gostava de ter convosco, eu gostava muito de acentuar o caráter histórico dos direitos humanos, se nós não tivermos uma capacidade comparativa sobre o que é isto de direitos humanos, nós não conseguimos estar a perceber o fenómeno como histórico. E isto é importante. Porquê? Porque certamente, em breve, e não serão muitos anos, as coisas vão mudar completamente. Inteligências artificiais, robôs, indefinição de géneros, relações dos pais com os filhos, etc. Isto vai mudar tudo. Os animais, a natureza, etc. Portanto, isto que nós estamos a agarrar-nos para refletir e para fazer interpretações vai desaparecer como base de pensamento. Portanto, e por isso mesmo é que é bom termos a nossa perspectiva histórica. Porquê é que no antigo regime, ou seja, porquê é que até o século XIX não existiam direitos humanos? Ou não existiam direitos, não se falava disso, a palavra não existe, o conceito não existe. Porquê é que não existe isto? Porque nós estamos numa sociedade, isto é importante, porque os direitos humanos só existem numa sociedade onde o indivíduo ganhou estatuto jurídico, o indivíduo, o ser humano em si. Eu, José Subtil, certo? Pronto. Tenho um estatuto jurídico, sou protegido por determinadas disposições legais e, perante isso, eu posso recorrer aos tribunais, posso chamar a polícia, posso fazer uma série de coisas. Nas sociedades anteriores ao liberalismo, ou seja, nas sociedades anteriores à invenção, isto é uma invenção, inventou-se que a sociedade era uma soma de indivíduos. Mas antes não se tinha inventado assim. A invenção era outra. Inventou-se que antes a sociedade era uma soma de corpos sociais. Isto muda completamente. Eu já não sou o José Subtil, eu sou um professor. Faço parte de uma corporação que se chama professores. E depois há outros que são pedreiros, que fazem parte de uma corporação diferente. Depois há os clérigos, depois há não sei o quê. Quer dizer, a individualidade não existe. O que existe é o corpo social. E isto muda porquê? Porque o corpo social tem uma função a desempenhar na sociedade. E o indivíduo é arbitrário. Por isso é que o grande problema dos direitos humanos é arrastar consigo a questão da vontade. Quer dizer, a partir do momento que existe o indivíduo, existe vontade. A partir que existe vontade, existe liberdade. A partir que existe liberdade, existe confronto. Existe egoísmo. Existe violência. Existe tentativa de domínio uns sobre os outros. Por isso é que se tenta regular isto. E esta regulação, enfim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, enfim, é uma forma de nós podermos pensar como podemos resolver isto. Mas não se tem resolvido nada. Nós vemos que nada tem sido resolvido. Pior ainda, as guerras são cada vez mais violentas.
A destruição, agora não se chama colonial, mas é colonial, de uns países sobre os outros continua. Quer dizer, não, isto não alterou nada, só alterou em termos académicos, para uma reflexão, para dar aulas, para fazer congressos, para fazer debates, etc. Mais nada. Porque antes, na Idade Moderna, o facto de não existir um indivíduo, existir uma pessoa que faz parte de um corpo, significa que isso tem uma função a desempenhar. E o que é que isto muda? Muda o seguinte, é que eu não posso fazer outra coisa que não seja a função para a qual estou destinado no corpo. É uma predestinação, é forçar a vida de uma pessoa, claro que é. Portanto, vamos ver que não é tudo só idílico, também há problemas e há constrangimentos, mas o que é facto é que eu tenho uma função a desempenhar. Por exemplo, imaginemos os que fazem parte, portanto, de corpos militares ou policiais, têm uma função que é fazer a guerra e preservar a paz e o sossego e a tranquilidade. E porquê é que cada um tem uma função? Quem é que define esta função? Define esta função a harmonia da sociedade. O direito natural ensina-nos a olhar para estas coisas de maneira diferente. E mesmo antes do direito natural existia a concepção orientadora daquilo que são os textos bíblicos. E os textos bíblicos são muito importantes, porque eles conformavam o comportamento das pessoas na sociedade e regulavam os comportamentos da sociedade. Portanto, não era preciso direitos humanos. Era preciso cumprir com aquilo que as funções para as quais estão destinadas pelo Criador, ou depois pelo direito natural, pelo justnaturalismo, que é, no fundo, uma consequência do desenvolvimento destas teorias, nos destinam. E isso é que faz a harmonia da sociedade, como o corpo humano. A ideia de uma visão antropomórfica da sociedade está aqui bem representada. Portanto, uns são fígados, outros são corações, outros são pulmões, outros são estômagos, outros são pernas, outros são braços. E existe a cabeça que é o rei, o comando. E, portanto, isto é um corpo que tem que funcionar. E se alguma das partes funcionar mal, o corpo morre. Portanto, é uma visão completamente diferente da sociedade. É uma invenção, como nós estamos a inventar agora, que a sociedade é composta por indivíduos. Também é uma invenção. Quem é que inventou isto? O liberalismo, o constitucionalismo. E o que é que isto arrasta? Arrasta que todos os conflitos que eram resolvidos anteriormente eram pela parte da moral, da penalidade, da recompensa divina ou da censura na sociedade. E agora, como é que se resolve isto? É tribunais, é advogados, é processos de crime, é recursos, é esta coisa toda que nós estamos a ver, que é uma treta de todo o tamanho, que isto não resolve nada. Nada, só complica. Nós estamos numa sociedade em que complica tudo. E toda a gente é preciso gastar dinheiro para defender os seus direitos, para defender... E ninguém fala dos deveres. Mas nas sociedades do antigo regime falava-se dos deveres. Certo? Eu só vou dar um exemplo. A questão da poética do amor e da amizade. Por exemplo, a amizade não é um conceito como nós hoje entendemos. Benignidade, generosidade, a disponibilidade para o outro. Não. A amizade era uma obrigação. Nós tínhamos que ser amigos de quem precisava de ser protegido. O mais fraco, o que está debilitado, o que está em insuficiência, etc. A amizade era uma obrigação. Assim como era uma obrigação a gratidão. Se eu sou amigo e faço qualquer coisa a alguém, esse alguém fica-me obrigado. É um obséquio que ele me faz sempre que eu precisar de alguma coisa dele. E isto é um motor, uma dinâmica que vai criar uma circularidade que as coisas vão funcionar em harmonia. Estão a ver? E o amor é a mesma coisa. O pai tem deveres para com os filhos. Não tem só direitos, tem deveres. Tem que lhe dar comida, tem que lhe dar proteção, tem que o alimentar, tem que o proteger na educação, etc. E tudo isso vai fazer com que o filho tenha também deveres para com o pai. Deveres de obediência, deveres de carinho, deveres de acompanhamento, deveres de o abandonar, etc. E tudo isto é uma sociedade completamente diferente. Eu estou a dizer isto porque isto agora é uma questão de armário, para nós nos divertirmos, a saber que antigamente não era assim e que agora é assim, e nós somos muito espertos, porque nós inventamos uma sociedade muito mais evoluída, uma sociedade constitucional, não é? Que os liberais enchem-nos a boca, e os juristas.
Os juristas enchem-nos a boca de que, afinal de contas, isto está muito bem resolvido porque há uma Constituição por trás que nos protege. A gente está a ver como é que é. Nem a Constituição, nem as leis, ninguém cumpre, ninguém faz só, cumpre só quando se quiser, e depois, quer dizer, é uma trama que nós estamos com dificuldade de sair dela, nesta civilização liberal. Pronto. E eu estou a falar isto porquê? Exatamente pelo aquilo que eu acabei há bocado de dizer, é que se não foi assim, se antigamente não foi assim, e funcionou de uma maneira completamente diferente, sem os mecanismos repressivos, disciplinares, judiciais, etc., de que está carregada a nossa sociedade, bombas, carros de combate, polícia de choque, não sei o quê, tribunais por todo o lado, advogados e não sei o quê, estão a ver a nossa sociedade que está carregada. Isto não acontecia. Portanto, o que é que isto acontece? Acontece é que isto tem virtude de nós pensarmos como académicos, na medida em que nós temos que estar dispostos a pensar uma sociedade completamente diferente. Não é reformar os direitos humanos, é fazer uma sociedade diferente, completamente. Isto é possível, porque estão aí já ingredientes à porta. E estes ingredientes à porta são implacáveis para este sossego de debater os direitos humanos à luz da Declaração Universal, ou à luz do Tribunal Penal Internacional, ou à luz do não sei o quê. Nada funciona. Nada disto está a funcionar. Nós estamos numa sociedade em autoflagelação. Estão a ver? Pronto. Dito isto, e portanto, a grande mensagem que eu queria passar é uma mensagem política de um historiador. Quer dizer, é um historiador que conhece o passado, está a ver o presente e está a pensar que o futuro pode ser completamente diferente. Não é remendar o presente, é fazer uma coisa diferente. Mas, do ponto de vista individual, a questão do período, e é para a segunda parte da minha conversa convosco, é chamar-vos a atenção de que, mesmo assim, a questão dos direitos, vistos à luz constitucional e do liberalismo, não foi invenção das revoluções constitucionais. Quer dizer, não apareceu já também no antigo regime, na época moderna, no final, quando exatamente aparece esta ideia do indivíduo, a ideia de que a sociedade é composta por indivíduos. Esta ideia é fulcral, porque esta ideia muda completamente o funcionamento das coisas e a maneira como pensamos a sociedade. Isto surge quando? Exatamente na época pombalina. Por isso é que aqueles que me conhecem, aqueles que me leem as minhas obras, etc., sabem que eu estou farto de dizer que o Portugal contemporâneo não começa na Revolução de 1820, mas começa no terremoto de 1755. Isto é a partir do terremoto de 1755 que se constrói a sociedade contemporânea, a sociedade individualista. E eu agora vou falar de alguns direitos que aparentemente parecem que não são, ou não querem ser aceitos pelos constitucionalistas e pelos liberais, que construíram depois a sociedade. Mas foi aqui que começou tudo. Eu iria só, a propósito destas, lembrar o seguinte. A escravatura. A abolição, eu não tenho medo da palavra, a abolição da escravatura é pombalina. Portanto, é a legislação pombalina que faz a abolição da escravatura através de dois dispositivos. O primeiro é a alforria, em que permite que o escravo se possa libertar. A segunda é fortíssima, que diz o ventre de uma mãe não produz necessariamente um escravo. Portanto, o ventre de uma mãe produz um homem livre, com alguns condicionamentos. Só se é a primeira geração de escravos, ela vai produzir durante um determinado tempo a escravatura. Se é a segunda geração, a terceira, até que vai à quarta geração. Se é da quarta geração, se pertence à quarta, é livre. A grávida dá à luz um filho livre e não é escravo. Isto é pombal, é a legislação pombalina. Não são os liberais, nem as constituições, nem essa coisa dos juristas que vêm inventar que a legislação resolve os problemas da sociedade. Andamos embaralhados desta coisa, de que é a legislação que resolve isto. E não é. Aqui quem resolveu foi, sobretudo, as questões sociais e culturais. A segunda é a dos cristãos velhos e cristãos novos. Quem é que acabou com a distinção entre cristãos velhos e cristãos novos? A distinção entre cristãos velhos e cristãos novos ainda hoje se está a verificar. Na Guerra do Oriente já se começam a falar também de indivíduos que são novos e outros que são velhos e não sei o quê. Ora bem, isto foi exatamente para diminuir, para
cercear a diferença entre dois grupos sociais que eram discriminados. Uns tinham acesso a cargos públicos diferentes dos outros, uns tinham regalias que os outros não tinham, isto acabou. A terceira foi a limpeza de sangue. Sabem que a limpeza de sangue eram inquéritos que se faziam quando alguém queria aceder a um ofício régio ou um ofício de caráter público para o desempenho de determinado tipo de cargos, querem fossem superiores ou fossem inferiores. E essas limpezas, esses inquéritos, era para saber quem é o pai, quem é a mãe, o que é que faz, se é mecânico ou não. Mecânico é aquele que trabalha com as mãos. Se é aristocrata, quer dizer que, ou nobre, que não trabalha com as mãos. Portanto, é alguém que... Pois isto é muito interessante, porque tem aqui umas nuances e umas discussões à volta disto, etc. Mas isso acabou. Essa limpeza de sangue acabou, quer dizer, isto não são todos iguais, porque nunca não ficou tudo igual, mas é tudo equitativo para o acesso. A outra é a patrimonialização dos ofícios. Não havia, como hoje há, candidaturas a lugares, mesmo com cunhas ou sem cunhas, não havia concursos já preparados antecipadamente, mas apesar de tudo há concursos. E pode haver recursos e pode haver não sei o quê. Mas não havia. Era o ofício que se era desempenhar, era património próprio. E o próprio dava ou concedia essa regalia aos seus filhos e aos seus próximos. O que era muito desigual, porque fazia com que a sociedade não tivesse as mesmas condições de acesso ao trabalho. E isto foi muito importante, foi uma grande revolução no trabalho. Esta despatrimonialização vai arrastar consigo coisas como, por exemplo, o mérito, a meritocracia começa agora, os concursos para ir para determinado tipo de cargos, etc. Portanto, e isto é para igualar, portanto, é uma luta. As leis testamentárias, eu tenho pouco tempo, portanto tenho que avaliar um bocado. As leis testamentárias, isto era uma coisa terrível. Quer dizer, o pai podia fazer o que queria do dinheiro e da riqueza. À hora da morte estava atrapalhado porque o padre ia lá, dizia-lhe, pá, se tu morres e não dás nada para a igreja, tu vais para o inferno. E, portanto, tens que dar qualquer coisa. E ele tinha um olival, dava um olival para uma capela, dava uma pastagem para uma igreja tal e não sei o quê, e aqueles legados pios que ele oferecia à hora da morte constituía um conjunto de património extraordinário que era canalizado para a igreja e para situações de vínculo de propriedade. Ora, isto acabou. E esta lei testamentária vai fazer com que o pai não possa dispor, senão de 1/3 dos seus bens, e o resto são os filhos legítimos. Ele não pode dispor mais daquilo que era a capacidade de ter 30%. O resto tinha que distribuir para todos os filhos, fossem machos ou fossem fêmeas. Isto é um grande avanço para os direitos das mulheres. Para aqueles que estão mais familiarizados com o direito, e eu preciso só mais 2 minutos ou 3, aqueles que estão mais familiarizados com o direito, a lei da boa razão. A lei da boa razão, tanto se fala das Constituições, e não sei o quê, da Constituição de 1822, de 38, de 1911, a lei da boa razão é a primeira Constituição que nós temos formulada em termos diferentes. Porquê é que é uma lei constitucional? Porque ela vai implicar a obrigação de outras leis à sua conformidade, que é isso que é a Constituição. A Constituição não é mais do que aquilo que obriga a que todas as leis não fujam dos princípios conformes àquilo que está na Constituição. E a Lei da Boa Razão foi isso. Foi uma grande oportunidade para acabar com chicanas nos tribunais, advogados por tudo e por nada, chamada a atenção, pagar aos doutores para interpretar as leis e para fazer vingar as suas teses nos tribunais. Tudo isto é desigualdade, porque só quem tem muito dinheiro é que acede a este tipo de práticas. E, portanto, a partir do momento que a lei da boa razão democratiza, é claro que nada fica igual, isto não é o contraponto, mas a partir do momento que a lei da boa razão democratiza o acesso ao direito e a forma como são resolvidos os pleitos em tribunal, é um avanço extraordinário na questão dos direitos de acesso à instrução primária. A rede primária é daqui, não é de Passos Manuel, não é de Passos Manuel nem dos liberais da Revolução de 1820. A implantação da rede de estudos primários tem
tem implicações na educação, claro, mas aqui, para o que me interessa a mim, tem a implicação num dispositivo muito importante para tornar os cidadãos mais próximos uns dos outros. Porquê? Porque todos vão passar a saber ler e escrever, todos vão passar a saber ler as legislações, os editais, a poder concorrer para isto e para aquilo, isto é, promove-se aquilo que é o elevador social. E, portanto, e foi uma rede valente. É claro que depois teve muitas dificuldades, porque, como todos sabemos, isto deixou de contar com a colaboração dos jesuítas. Os jesuítas foram expulsos e, portanto, esta rede teve que ser feita sem a colaboração dos jesuítas, o que não foi tarefa fácil, foi uma tarefa de monta. Pronto. Finalmente, por uma questão até de interesse para as nossas colegas que estão aqui, é a lei da clausura. Quer dizer, as mulheres passaram a poder dispor do direito de poderem dizer se querem continuar no convento ou não. E como é que elas podiam acionar um mecanismo de dizer assim, eu quero fazer um tirocínio e quero voltar à vida civil, é-lhe atribuída uma tutora, uma senhora com idoneidade, que vai ficar com ela e ela vai experimentar durante algum tempo a vida civil, se quer continuar ou se quer regressar ao convento. Isto é para quê? Para cortar a violência da imposição da clausura por parte dos pais, da família, dos irmãos, etc. É o direito à liberdade, o direito à escolha por parte da mulher. Pronto. A conversa tem que ficar por aqui, porque não há mais tempo, como é óbvio, isto faz parte das regras, são as coisas, são assim como são, mas a minha conversa ficaria por aqui só para vos chamar a atenção para aquele ponto central, e é para acabar, para aquele ponto isto não pode continuar assim, e isto não vai com remendos, isto vai com uma sociedade completamente nova, tal e qual como já foi. Nós não estamos muito longe de uma sociedade que foi completamente nova, estamos a 200 e tal anos, não é nada do outro mundo. Portanto, nós é que andamos enredados e não conseguimos ver mais do que aquilo que está a cercar-nos na nossa visão. Muito obrigado pela vossa atenção.